Ô irmã, tome esse cupcake. Não, eu estou zero glicose. Mas quando chega a língua da fofoqueira, irmã, tu não sabe? Ela desenrola a língua como se fosse um bolo de rolo e diz, eu sei e ainda vou te complementar mais. Não, jejua também esse jejum da alma, para que quando alguém olhar para ti diga, você tem algo diferente, irmã. Eu estou vendo um negócio em você que eu não vejo em ninguém. Aonde é o teu salão? Quem é a tua cabeleireira? Ah, minha cabeleireira não. Eu tenho um embelezador chamado Espírito Santo. Eu tenho um salão chamado altar. E eu tenho um cosmético chamado palavra. Querida igreja, paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui nessa bonita festa, onde o Senhor Jesus está sendo adorado. E já deixo a minha palavra de felicitação por mais um ano desta honrada igreja. E cumprimentando o pastor presidente, o novo pastor Valdomiro, o deputado pastor Samuel. Cumprimento assim também todos os demais ministros e a igreja do Senhor. Quando vi o lema, ou o tema, que tem 4 palavras profundas, se pegar cada palavra dessa já é um tema. Mas eu confesso aos irmãos e aos nossos pastores que quando li a frase, a que me fisgou assim, primeira palavra foi arrebatamento, foi a que eu olhei mais. E na direção do Espírito Santo, quero trazer uma breve reflexão sobre este evento tão aguardado da igreja, que é o arrebatamento. Porque nós somos a igreja que está esperando o Senhor Jesus voltar. Nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus vai ser subdividida em 2 momentos. Me refiro à sua segunda vinda, porque ele já esteve aqui, quando encarnou, para desenvolver o seu ministério terreno e executar o plano da redenção. Porém, na eternidade, este plano, ele tinha um compromisso de levar Jesus de volta para o céu, cumprida a sua tarefa. E Pedro, pregando em Atos, ele diz que o Senhor Jesus volta ao céu e lá fica retido ou guardado até que sobrevenha tempos de refrigério. E aí nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, que será subdividida em 2 momentos. No primeiro momento, Jesus vem para a igreja. No segundo momento da sua segunda vinda gloriosa, ele vem com a igreja. Isso baseado numa linha de interpretação de confissão de fé pentecostal clássica. Às vezes há pessoas em nosso meio que já nem creem mais que Jesus vai voltar. E há outros que dizem que ele vai voltar, mas depois da grande tribulação. Nossos pais, homens de Deus que começaram este trabalho, homens piedosos, os mestres da igreja, interpretando as escrituras, nos ensinaram a linha pré-tribulacionista. Então nós cremos, como Assembleia de Deus, que o Senhor Jesus voltará para buscar a igreja antes da grande tribulação. Não, irmão, mas eu penso diferente, eu creio ou quero que Jesus volte depois. Tranquilo, você fica esperando, passa o processo todinho e depois conta a gente como é que foi. Nada contra quem pensa diferente. E a melhor maneira de nós sabermos quem está certo é permanecer santo, aguardando o dia. No dia a gente vai saber. Agora, não precisa brigar com o irmão. Tem irmão brigando um com o outro, arranhando, possível se digladiando. Eu sou pré, eu sou pós. Tu é um atribulado. Fica tranquilo, fica em paz aguardando Jesus. Não vai perder a fé por causa de disputas teológicas. Mas lendo as Escrituras, não é baseado em opiniões de homens. Lendo as Escrituras, nós temos evidências tamanhas e numerosas de que Jesus vai voltar antes. Porque a vinda de Jesus se dará para 3 grupos distintos. Jesus vem para a igreja, Jesus vem para Israel e Jesus vem para os gentios.
Cada grupo desse, a vinda de Jesus tem um propósito diferente. Jesus vem para a igreja para consolá-la e para levá-la a um nível de comunhão nunca antes existente. Jesus volta para Israel para prestação de contas, para acerto da aliança, renovar a aliança quebrada, perdida. Ele vem provar Israel, expurgar a dureza do coração de Israel através da grande tribulação. Por isso que o profeta chamou no Antigo Testamento, sinonimamente a grande tribulação, de tempo de angústia para Jacó. Especificando pelo Espírito de Deus que esse vai ser um tempo difícil, mas essa dificuldade é um tratamento de Deus com Israel. Já a vinda de Cristo para os gentios, de maneira geral, é para juízo. Jesus vem para julgar os demais, as demais nações. Com todo respeito às autoridades, ele não vai confiar esse juízo à ONU, ao Mercosul, à OTAN, a nenhuma instância militar, política. Ele vai sozinho e acompanhado dos seus santos julgar as nações da terra. Então a vinda de Cristo, ela se subdivide nesses três grandes propósitos. É por isso que ele vem primeiro buscar a igreja, porque a vinda de Jesus para buscar a igreja, me permitam este trocadilho, é um evento VIP. Então precisa ser um evento isolado, porque vai ser um evento todo especial. Em segundo momento, ele trata com Israel e depois com os gentios. E nós, como igreja, temos diversos textos para consolar o nosso coração e avivar a nossa esperança. Será que podemos ir ao capítulo 14 do Evangelho escrito por João? Eu não sei se bota ali também, se projeta. Pronto, se projetar é bênção, porque eu queria ler com toda a igreja. Vocês podem ler na Bíblia ou ver ali, não é? Porque nós estamos usando a versão Almeida corrigida, que é mais conhecida entre nós. Eu queria que todos nós lêssemos 14 de João, do verso 1 ao 3. Todos juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Nós somos pentecostais, gostamos de profecia, gostamos de receber um decreto, mas se você nunca recebeu um decreto, uma profecia, isso daqui já é suficiente para você sobreviver. Se estiver tristinha, desconsolada, ninguém gosta de mim, ninguém se lembra de mim, imprima isso aqui num banner, bote na porta do quarto ou do guarda-roupa e todo dia se lembre do Rei do Universo, que está preparando um lugar para que onde Ele esteja, nós também estejamos com Ele. Louvado seja Deus. Jesus deixa essa palavra como uma das maiores evidências de que Ele vem buscar a igreja. Um evento VIP, um evento assim particular. É evidente que depois que Jesus encarna e o mundo conhece Deus através do Filho, João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E conviver com Jesus com certeza era algo maravilhoso. O Jesus encarnado, não é? Foi só 3 anos que os discípulos estiveram mais próximos convivendo, mas foi suficiente para criar um elo de ligação tão forte que toda vez que Jesus tocava no assunto de que ia voltar para o céu, eles ficavam tristes. Eles ficavam agoniados. Não fale nesse assunto. Não diga isso. Corte isso da sua agenda. E se Jesus fosse se deixar ser seduzido por estas palavras, na sua humanidade, poderia até ter corrompido o plano. Mas Jesus sempre deixou claro
que ele estava só de passagem, porque na rota da eternidade ele desceu, mas o Pai tinha um compromisso de levá-lo de novo aos céus. Porque Paulo, cantando em Filipenses 2, disse que ele não teve Cristo por vanglória ser Deus, mesmo estando na forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí era para ser o ponto final, mas ali era apenas a vírgula, porque o plano da redenção continua. Se o filho cumprisse a proposta do pai, o pai não deixaria ele humilhado na terra, diante do sinédrio romano, ou melhor, do sinédrio judaico, nem do império romano, nem tampouco diante do inferno. O Senhor o daria um nome que é sobre todo nome, e o lhe exaltaria sobremaneiramente, para que diante dele se dobrasse todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E esta exaltação de Cristo passou pelo caminho da humilhação, é verdade. Mas Jesus sempre deixou claro para os discípulos que na agenda do Pai ele deveria voltar. E os discípulos, quando esses dias foram se aproximando, ficaram com um sentimento de orfandade. Ficaram com uma espécie de uma leve perturbação. É por isso que Jesus os reúne e diz: não fiquem turbados, perturbados, estressados, inquietos. Creia no Pai e creia em mim. A garantia é dupla. O plano dele é o meu plano, e o meu plano é o dele. Não há divergência entre mim e ele. O que eu estou fazendo está de acordo com o que ele quer. Eu faço tudo que o Pai que agrada ao Pai, Jesus disse. Por isso que ele está comigo. Então havia um elo de ligação, de perfeição entre o que Jesus fazia e a vontade do Pai. E Jesus vai dizendo para os discípulos que estava com o propósito de ir para lá, para preparar este lugar, e não somente isto, voltar, pegar os discípulos e levá-los para ele mesmo. Eu sei que a gente costuma cantar das ruas de ouro, do mar de cristal, do fruto da árvore, mas nós temos que estar atentos, porque a grande vitória não vai ser ver a qualidade da rua, nem a qualidade do rio. A grande vitória de estar naquele lugar é poder estar com Cristo face a face. Não estou dizendo que é errado dizer que lá tem rua de ouro, que eu quero ver a árvore da vida. A gente canta, não é errado. O que não pode é deixar que isso seja o principal atrativo. O atrativo lá é ver o Filho em toda a sua glória, porque não haverá mais impedimento do pecado para borrar a imagem. E evidentemente que Jesus mostra que não é o lugar, é a presença dele. É isso que ele quer fazer. Colocar a gente diante dele. Porque aqui a gente só sente a presença. E já é bom. Embora aqui tenha uns racionalistas que diz: vocês vivem dizendo que está sentindo Jesus, que está sentindo. A gente já não pode ver, irmão. Deixa pelo menos a gente sentir. Mas João, de maneira até profética, disse que quando ele vier e se manifestar, nós o veremos como ele é, e seremos semelhantes a ele. Eu sei que há padrões estéticos aqui na terra, e o grupo maioritariamente nesta noite é feminino. Sei que as mulheres, Deus deu esse sentimento de cuidar mais da pele, dos dentes, das unhas e por aí vai. Não acho errado. Corte sua unha, lave seu cabelo, passe seu perfume. Mas lembre-se, sobretudo, que há um padrão ético para chegar no céu, de beleza ética e moral. Eu sei que às vezes o próprio padrão social em que vivemos levanta alguns ícones estéticos e a gente olha e eu queria ter esse formato, eu queria ter esse tamanho, mas a igreja não está trabalhando para adquirir um tamanho de busto, de quadril de alguém. A igreja está caminhando para adquirir a estatura de homem perfeito que é o Senhor Jesus Cristo, segundo Adão, e a beleza moral que há nele, ele quer imprimir em cada um de nós, tá bom? Coma a sua rodela de pepino, sua batata doce, tome seu chá de erva,
mas sobretudo exercite a sua alma para parecer com Cristo. Porque às vezes, minhas irmãs, eu estou aqui só para falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, mas suporte aí, porque você é noiva e Ele está tratando a sua beleza. Às vezes a gente consegue fazer um jejum de uma dieta para a barriga murchar, mas a gente não consegue fazer um jejum da dieta da alma para ser mais santo. Ô irmã, tome esse cupcake. Não, eu estou zero glicose. Mas quando chega a língua da fofoqueira, irmã, tu não sabe? Ela desenrola a língua como se fosse um bolo de rolo e diz, eu sei e ainda vou te complementar mais. Não, jejua também esse jejum da alma, para que quando alguém olhar para ti diga, você tem algo diferente, irmã. Eu estou vendo um negócio em você que eu não vejo em ninguém. Aonde é o teu salão? Quem é a tua cabeleireira? Ah, minha cabeleireira não. Eu tenho um embelezador chamado Espírito Santo. Eu tenho um salão chamado altar. E eu tenho um cosmético chamado palavra. Aleluia. Jesus quer nos tornar mais parecido com Ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Apenas olhe. Não é para tocar nem para falar nada, que eu sei que tem gente que não gosta. Mas olhe, olhar pode. Vê se essa bênção tem uns trejeitos de Cristo. Tem uma semelhança com alguma coisa do céu. Vê se tem. E o diabo quer fazer tudo para borrar essa semelhança. Porque até o mundo reconhece essa semelhança. Às vezes não sabe dar o nome certo, mas reconhece que tem algo diferente. Você chega para trabalhar num lugar, alguém diz assim, rapaz, eu vejo que você tem boas vibrações. Não, não é boa vibração não, meu filho, é a presença de Deus mesmo. Chega na faculdade, ô irmã, você transmite boas energias. Não, não é boa energia não, é a unção do Espírito Santo na minha vida. Não é isso? É porque não sabe dar o nome, mas reconhece que tem algo diferente aí dentro. O vaso é de barro, mas tem tesouro dentro, glória. Eita Deus. E é esta semelhança moral que Ele quer colocar em nós. Nesta noite, Deus está dando à igreja em Salvador cosméticos espirituais para renovar a beleza espiritual. Este santuário nesta noite é uma sala de embelezamento moral. Aleluia! Está descendo do trono da graça uma porção nova de óleo da unção sobre ti. O diabo quer jogar poeira da estrada para te deixar triste, mas o Senhor está soprando o vento, levando a poeira embora e descendo um unguento sobre a tua face, dizendo, recebe o reflexo da minha glória, recebe o impacto da minha presença, que quando tu entrar naquele ninho de cobra, os demônios vão dar marcha ré, porque não vão suportar o reflexo e o resplendor da beleza de Deus. Aleluia. Mas querida igreja, Jesus subiu e está preparando lugar para nós. E Ele não vai contratar uma transportadora, nem uma empresa de logística para levar a gente. Ele vem pessoalmente buscar. E é muito importante entender porque Jesus, com o Pai, criou este ciclo. Porque Ele fala inicialmente para um contexto judaico, uma sociedade milenar, numa geografia oriental, que tinha um contexto cultural um pouco diferente do nosso. E não há figura de linguagem melhor para representar o relacionamento de Jesus com a igreja do que o relacionamento noivo e noiva. Há várias figuras de linguagem no Novo Testamento para representar a relação de Jesus com a igreja. Detalhe, todas essas figuras de linguagem falam de coletividade. Nós somos ovelhas de um rebanho, somos pedras de um grande edifício, somos membros de um corpo, somos tesouros de um depósito, somos galhos de uma videira. Então sempre que Deus fala da igreja com Ele, fala de uma coletividade inserida nele.
Isso destrói a ideologia dos desigrejados, que abrem a boca e dizem: a igreja sou eu. Não existe igreja sou eu, igreja somos nós. Porque não há individualismo, há unidade na diversidade. Tudo bem que os membros não são iguais, os galhos também não, as pedras também não, mas quando se juntam, o que não aparece é o galho, mas é a videira completa. O que aparece não é a pedra, mas é o edifício completo. Então, quando Deus fala de igreja, Ele olha a igreja como uma só. Mas há uma figura de linguagem muito importante para se referir a esse relacionamento, que é a figura matrimonial. Porque o matrimônio é sagrado, é inviolável. Fala de intimidade, de reciprocidade e de comunhão, que é o que Deus deseja ter com a igreja, através do Filho, Jesus. E quando Jesus vai falando com os discípulos e ficando registrado para a igreja, acerca deste relacionamento que ele terá com o seu povo, Jesus mesmo usa a figura de linguagem de casamento. E aqui em João 14, do verso 1 ao 3, Jesus pega emprestado algumas analogias desta relação de uma preparação para o casamento, no contexto judaico, no contexto oriental. Naquele contexto, o casamento era um pouco diferente do nosso. Quando um homem tinha interesse em uma moça, ele ia até a casa do pai dela, estabelecia ali o seu sentimento, e era firmado uma espécie de contrato. Ele pagava um dote, um valor, demonstrando o seu apreço, não que ela fosse vendida como uma mercadoria, mas era um ato de amor que ele demonstrava interesse, reconhecendo um valor dela. Depois que ele fazia esse compromisso, ele voltava o noivo para a casa do seu pai e deixava a noiva na casa do pai dela, em geral, por um intervalo de 1 ano. Neste 1 ano, o que é que ela ficava fazendo? Cuidando do enxoval, da nova casa, cuidando também da sua beleza, se preparando para encontrar o noivo, em torno de 1 ano. E lá do outro lado, na casa do pai, naquela cultura, o que é que o noivo ficava fazendo? Preparando uma espécie de puxadinho. Na nossa cultura não dá muito certo, mas lá dava. Geralmente morava junto do pai. Nada contra, você pode tentar, mas lá dava certo. Então, ele ia construindo lá uma espécie de puxadinho, para quando casasse, já ter lá um espaço um pouco privado, para viver com a sua esposa. Jesus pega emprestado essa analogia para falar do que ele está fazendo também com a igreja. Jesus na eternidade estava onde? Na casa do Pai. Mas olhou para a terra e disse ao Pai: me interessei pela noiva. Aleluia. Aqui tem algo diferente, porque o pai do noivo é o mesmo pai da noiva. É mistério isso. E ele fala com o pai da noiva que quer se entregar a si mesmo por ela. Qual é o dote dela? É em euro? É em dólar? É em libra esterlina? Franco suíço? Não, é muito mais do que isso. 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Qual é o preço que ele comprou? Não foi em dólar, não foi em barril de óleo, não foi em prata nem ouro, mas foi no sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. O sangue que anula toda a sentença, o sangue que justifica, que purifica, que santifica, o sangue que dá habilidade para entrar no santo dos santos, o sangue que faz o diabo pular fora e não tocar na tua casa, o sangue que te faz ser chamado filho de Deus, o sangue que te capacitará para ouvir o toque da trombeta e viajar com o Senhor dos ares. Sangue, sangue. Ele pagou ao pai o dote da noiva. Existem algumas teorias teológicas, até desviadas, que diz que Jesus pagou o preço do resgate ao diabo. Mas é impossível, porque Deus nunca deveu e nunca vai dever nada ao diabo. Jesus pagou ao Pai, porque nós éramos inimigos de Deus, mas Ele olhou e disse: eu quero. Estás vendo o que é neles? Neles nada,
mas eu vejo a misericórdia do meu Pai neles. Vou aplicar. Jesus fez este acordo conosco e voltou para onde? Para a casa do Pai. E Jesus volta para a casa do Pai, só que com uma diferença: lá não vai ser puxadinho não. É por isso que ele disse: diferente do noivo da terra, o noivo do céu disse: amigos, lá era uma noiva só, aqui é uma multidão. Como é que vai caber todo mundo? Não tem problema não. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não tem minha casa, minha vida certa que dê conta. Não tem PAC de governo federal que dê conta. Mas Ele está construindo lugar para todo mundo. E Jesus, que não engana ninguém, disse assim: se não fosse assim, eu dizia. Ele está dizendo assim: não estou criando falsas expectativas. Não vou frustrar ninguém. Não estou mexendo com o vosso sentimento. Fica aqui, noiva, tranquila, porque eu estou alargando as tendas para vos dar lugar de acolhida diante do meu Pai. Louvado seja Deus. Mas tem algo tremendo. Neste intervalo entre o pagamento do dote e a consumação do casamento, que era um intervalo grande, havia uma pessoa de suma importância, que era chamada de amigo do noivo. E a gente já vai dando glória, porque como a igreja é inteligente, a gente já vai fazendo os encaixes. Tremendo. Porque naquele tempo não tinha como fazer uma videochamada. Não tinha como mandar uma foto, uma selfie. Então qual era o papel do amigo do noivo? Visitar a noiva, olhar como ela estava. E trazer para o noivo o relatório. Só que o noivo apaixonado e querendo agradar, nunca mandava o amigo do noivo de mãos vazias, sempre levava um presente. Uma caixa de bombom da Cacau Show, um perfume, um tamanco, uma bolsa, alguma coisa. O noivo do céu também tem o seu amigo, a saber, o Espírito Santo de Deus. É Ele que vem na casa do Pai e faz uma visita para ver como está a noiva, glória. E Ele gosta de voltar para o noivo e dizer: eu estava lá hoje na abertura dos 94 anos de Salvador e encontrei a noiva. Como é que está a noiva? A noiva está cantando da tua volta. A noiva está falando Maranata. A noiva está escolhendo o tema da festa sobre o arrebatamento. A noiva está fazendo campanha de oração para ser mais santa e subir. A noiva está embelezada. Ela está se esforçando, está jejuando, está orando, está se santificando, está pagando o preço, está lutando contra o inimigo, está vencendo a carne. Ela está ficando bonita. Aleluia. Eita glória. Queridos, se o Espírito Santo for agora na sala do trono levar um relatório especificamente teu, o que é que ele vai dizer para o noivo? Pensa aí. Não pense do outro não, pense de você mesmo. Que a gente gosta de quando está ouvindo essa palavra: rapaz, era para a irmã Zezé estar aqui. Não era não, minha filha, o negócio é para você mesmo. A lixa é para você, a marretada do Espírito é na sua cabeça. Ele está consertando o crente aqui nesta noite, que está com algumas coisas fora do lugar. Eu não sei se você recebe, mas se não receber, eu falo do mesmo jeito. Ei, abre a tua mão e recebe conserto de Deus. Só a noiva recebe. Glória! O diabo quer sujar as tuas vestes, mas o Espírito Santo chega primeiro. Efésios 5 diz que Jesus quer apresentar para Ele mesmo uma noiva santa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. E Ele faz como? Ele vai lavando ela com a água da palavra. Levanta aí a tua Bíblia. Olha o cosmético do Espírito. Olha a palavra de Deus que te lava, que te embeleza, que te imuniza, que te santifica como noiva adornada para comparecer bela, 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 bela diante do noivo. Aleluia. Eu abro um parêntese aqui, porque nestes dias o diabo quis sujar as tuas vestes. Ele jogou mancha na tua roupa, como ele fez com o sumo sacerdote Josué, querendo se levantar como acusador e fazer vergonha. Mas toda vez ele pega em bomba, e porque ele chega atrasado, quem chega primeiro é o recurso da graça.
Quando ele joga sujeira nas tuas vestes, o Senhor manda a água da palavra, manda a sujeira embora. E às vezes a sujeira está tão incrustada, está tão entranhada, que o pai olha de cima e diz: eu não vou mandar nem água, eu vou fazer como o anjo fez quando Zacarias viu. Vai no altar, pega o tição tirado do fogo e coloca nas vestes, queima, queima. Tem fogo de Deus queimando teus olhos. Tem fogo de Deus na tua mão. Tem fogo de Deus nos teus pés. Tem fogo de Deus nos teus lábios aqui. Convida o Senhor para te purificar, noiva. Convida o Senhor para te queimar por dentro e por fora, porque Ele quer te deixar bela. Aleluia! Para a glória do nome dEle. Tu crê que Ele está quebrando o braço do inimigo nesta noite? Está descendo justificação de Deus aqui para a tua alma. Alguém inventou uma calúnia contra ti, mas o Senhor está se levantando para te justificar. Olha Deus dando uma sentença de vitória para a tua casa, aleluia. Olha Deus apagando a sujeira do teu nome e dizendo: ele é cidadão do céu, glória. Ele é cidadão do céu e não perderá a comunhão comigo. Assim diz o Senhor dos exércitos. O amigo levava para o noivo relatório das belezas da noiva, mas levava para a noiva presentes do noivo. E o Espírito Santo todo dia manda para a gente presente. É o batismo no Espírito Santo, aleluia. É dons espirituais. É mistério com Deus que a gente pode falar como labareda viva na boca, aleluia. Se tu é batizado, abre a tua boca e fala em mistério. Eita glória, porque Ele está colocando uma labareda nova dentro da tua boca e dizendo: é presente. Eu coloco na tua boca. O inimigo queria colocar chocarrice, queria colocar parvoíce, queria colocar palavra de maldição, mas o amigo do noivo colocou brasa viva. Abre a tua boca e glorifica, porque Ele tem o primeiro lugar na tua casa. Ele tem o primeiro lugar nos teus lábios. A tua boca é boca santa. Quando tu abre a tua boca, Ele coloca fogo para queimar o mal, para quebrar corrente. Porque esse apraz ao Senhor te usar para a glória do nome dEle. Aleluia. O amigo do noivo traz livramento. O amigo do noivo traz cura divina, aleluia. O amigo do noivo traz refrigério da alma. O amigo do noivo traz conselho, traz orientação, traz segredos revelados para a noiva que ora, aleluia. Deus está convidando a igreja neste lugar a ter mais intimidade com Ele. Ele está aumentando o nível da intimidade contigo. Te prepara, porque a porta da revelação vai se abrir e Ele vai começar a te contar segredos. Ai, como alguém quer te enganar, mas eu, Senhor, tenho intimidade com os meus. E não te deixarei, ó noiva minha, confundida em nada. Aleluia. Meu Deus. Mas escute. Receber presente do amigo do noivo é bom, mas o melhor é se encontrar com o noivo. Sim ou não? Sim. Porque nenhum culto na terra, por mais bom que seja, se compara à grande festa que a gente vai participar, chamada Bodas do Cordeiro. Isso aqui é só prelúdio. Inclusive, queridos irmãos, num prelúdio como esse, você olha para certas qualidades de noiva, e noiva aqui somos todos nós, e você diz: Jesus amado, essa criatura vai subir mesmo. Porque um culto como esse, esta alegria no Espírito, esta ação divina em nosso meio, louvores maravilhosos, palavra sendo pregada, você olha para certas noivas e diz: misericórdia, essa criatura está dizendo que quer ir para o céu desse jeito. Se levantar um braço para dar glória, quebra. Se dobrar um joelho, nunca mais se levanta. Se abrir a boca, sai até tapuru e aranha de dentro. Não lembra quando foi a última vez que derramou uma lágrima num culto?
E tem uns que dizem assim, não é porque eu já tenho 170 anos de crente e atingi um nível de maturidade. Tu atingiu foi um nível de frieza, terra. É porque eu sou um crente equilibrado. Tu é um crente frio, é isso que tu é, nada de equilibrado. Porque a noiva está recebendo a visita do amigo do noivo, os presentes do noivo, e está inerte, estática, calada, emburrada. Como é que essa criatura quer se encontrar com o noivo? Eu não estou dizendo que tem que correr, tem que pular, derrubar os arranjos da igreja, soltar o sapato no meio do caminho, mas tem que demonstrar que está alegre. Aleluia! Eita Deus! Tu sabia que alguém se inquieta com a tua alegria, mas o Senhor está só aumentando ela. Ai, como alguém se inquieta quando tu levanta a mão e glorifica. Ai, como alguém se ira quando tu abre a boca e louva. Mas olha Deus aumentando o teu fôlego, aumentando a tua força, aumentando o teu júbilo. Porque este é o estado espiritual que viveremos na eternidade. Um estado de contínua alegria e de contínuo júbilo na presença de Deus. Canta, canta. Ele está colocando um cântico novo na tua boca. Ele está colocando um sorriso no teu rosto. Ele está aumentando o nível do teu júbilo, da tua alegria, da tua comunhão. Tu cantava 3 hinos, vai cantar 7. Tu orava 1 hora, vai orar 2. Tu pregava a palavra 1 dia, vai pregar 9. Tu visitava 2 enfermos, vai visitar 10. Deus está aumentando a tua alegria para servir a Ele, porque já já estaremos na presença do Senhor, sem intervalos, sem pausa, sem reserva. Eu sinto a visita de Deus tratando conosco aqui esta noite. Ele está aumentando o nível da intimidade contigo, mulher. Glória. Não te assusta, Ele vai te tomar dentro da tua casa, glória. Lá da tua casa tem um bloqueio, mas Ele está tirando o bloqueio hoje. Está dizendo ao valente, me dê a chave, a casa é minha, o povo é meu. Esturga, e a noiva vai sentir a minha presença. É prelúdio, é preâmbulo, momentos introdutórios de uma grande comunhão eterna na casa do Pai. Glória a Deus. Mas já se aproximando da conclusão desta reflexão, o amigo do noivo volta para o noivo, dá os relatórios, e a noiva fica animada sabendo que ele está se lembrando dela. Quando completa 1 ano que a casa está pronta e a noiva está também arrumada, o noivo sai da casa do pai e vem com os padrinhos, naquela cultura do sexo masculino, até a casa da noiva. Recebe ela, e ela vem com as madrinhas, num cortejo muito solene, até a casa do pai. Na casa do pai há uma recâmara já pronta. A noiva chega com um véu, ninguém vê ela, só o noivo. Eles entram na câmara nupcial e ficam lá para consumar o matrimônio. Na porta ficava geralmente o amigo do noivo, e quando era consumado o ato, o noivo dizia a ele, e ele dizia à família, meus irmãos, deu tudo certo, são marido e mulher. Aí começava a festa, que naquela cultura durava 7 dias, graças a Deus na nossa não é assim. Porque para fazer um dia de festa a gente quase perde até a vida, imagina 7. 7 dias de festa para crente. Estou fora. Mas naquela cultura dava certo. Festa. E 7 dias, o noivo e a noiva vivendo a sua intimidade dentro da recâmara. Depois de 7 dias, ela saía junto com o noivo e se apresentava para todos os convidados sem véu. Essa analogia se encaixa perfeitamente com o que Jesus vai fazer com a igreja. Porque Jesus vai levar a igreja para participar das bodas do Cordeiro, não é numa casa de festa, num grande campo, numa grande fazenda aqui na Bahia, ou em Pernambuco, ou em qualquer outro lugar não. Ele vai levar para a casa do Pai. Lá nós estaremos. Quando a igreja subir, ela vai subir, ninguém vai ver, ela vai subir com Cristo. Tem gente que diz, não, todo mundo vai ver o arrebatamento. A melhor maneira de saber é esperar até lá. Mas ninguém vai brigar por causa disso. Vai esperar até lá, a gente vai saber. Mas se percebe que é um evento que as pessoas não vão ver. A noiva vai subir com véu. Mas depois dos 7 dias,
que na terra é representado pela grande tribulação, os 7 anos que Deus vai estar tratando com Israel e também com os gentios, a noiva vai estar onde? No meio desse quebra-quebra, selo sendo aberto, trombeta sendo tocada, taça sendo derramada, mas a noiva guardada na recâmara, desfrutando da alegria, da intimidade do noivo. Eita glória! Porque a hora de sofrer é agora, a hora de chorar é agora, a hora de ser perseguido é agora. Mas Jesus disse para Filadélfia e diz também para Salvador: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Louvado seja Deus. Diz para tua irmã: já já vai passar esta luta. Diz para ela: tua luta tem horas contadas, vai passar. Começa a fazer ginástica no teu rosto, porque tu vai ter que sorrir toda hora. Ele vai enxugar dos teus olhos a lágrima. Será que alguém trouxe lenço aí ou toalha? Isso daqui está com os dias contados. No céu não tem lenço de papel, nem de pano, nem glândula lacrimal vai ter, porque lá só é alegria, festa e contentamento na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus grande. Aleluia. Mas depois que termina a consumação, a noiva sai com o véu aberto para todos ver quem ela é. Inclusive, são coisas que a gente faz que são força de linguagem. Ninguém é um endemoniado porque faz isso, nem é um pecador. Mas a gente costuma dizer: quando eu chegar no céu, Deus vai me apresentar Abraão, vai me apresentar Elias. Olha, está aqui Moisés. Não vai ser assim, é o contrário. Não são eles que vão estar em posição de destaque e a igreja sendo apresentada a eles. É o contrário. Isso, na minha opinião, é Bíblia. É a eles que o filho vai dizer: Abraão, ó a minha noiva. Elias, olha a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Só que o noivo, quando vinha da casa do pai, vinha com seus padrinhos. Jesus vai vir buscar a noiva nas nuvens. Ele não vai se dar o trabalho de descer à terra. Por que ele não vai descer na terra no arrebatamento? Porque a terra não suporta a aterrissagem de Jesus. Uma pista de aeroporto tem que ser asfaltada de vez em quando, de tanto avião aterrissando nela. Mas quando Jesus aterrissar, que não vai ser no aeroporto Luiz Eduardo, nem Viracopos, nem Guarulhos, nem nada, ele vai aterrissar no Monte das Oliveiras. O pipoco e o abalo vai ser tão grande que vai se abrir ali o vale. Só na aterrissagem do Filho de Deus. Então, no arrebatamento, eu percebo que ele não vai vir logo na terra aterrissar para não causar tumulto. Porque o abalo vai ser na segunda vinda, quando ele vem já com a noiva, sem o véu, para todos saber quem é, para todos saber o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Mas ele vem até as nuvens. Ele também vem até as nuvens para não ter propina, gorjeta, crachadada. Olha, eu sou filho do vizinho, do conhecido, do inimigo do pastor. Me botem aí dentro. Não. Lá não tem crachadada, credencial, nem carta de recomendação. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque tem acesso à cidade pela porta. Essa história que a igreja romana inventou, de São Pedro na porta com um livrão bem aberto, deixa eu procurar o teu registro, não precisa. O santo é conhecido no céu. Quando ele chega, os portões se abrem, porque ele tem veste branca lavada no sangue do Cordeiro e tem acesso. Ele vem até as nuvens para não ter penetra. Até porque viver tudo isso que a gente está vendo aqui, e chegar lá, e encontrar certas pessoas e dizer: meu Deus do céu, essa criatura aqui, eu não acredito. Não vai acontecer isso. É por isso que ele vem nas nuvens. Só que tem uma crise aí. E aqui eu encerro. Depois que o inimigo se rebelou contra Deus, a vida dele é uma completa derrocada. Ele é expulso da sala da intimidade, fica habitando nos céus,
Apocalipse 12 revela uma batalha que Miguel vai travar no céu, onde é nos dito que o grande acusador vai ser destituído dos céus e jogado na terra. E ainda não é o fim, porque da terra depois vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então ele só vai descendo, enquanto o Filho de Deus só vai subindo, junto com a igreja. Só que como Deus expulsou ele da sala do trono, ele está na atmosfera. A gente pensa muito, por causa de Alta Compadecida e essas coisas, que o diabo está lá embaixo. Mas Efésios 6 nos ensina que ele está nos lugares celestiais. E é nesses lugares celestiais, nessa atmosfera, onde se dará o encontro do noivo com a noiva. É por isso que a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o capítulo é o 4, há um texto ali muito forte, uma promessa escatológica tremenda. A partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Essa voz de arcanjo, a gente não sabe quem é, o que vai dar nem o que vai falar. Só tem uma forma de saber. Fica santo até lá que você vai ouvir. Não vai brigar com ninguém, nem participar de bolão para escolher o que é que vai ser falado, que não vale a pena. Mas vai ter voz de arcanjo. Vai ter alarido, que em outra tradução significa voz de guerra. E vai ter toque de trombeta. Numa visão veterotestamentária, quando é que se tocava a trombeta? Com dois sentidos. Para avisar Israel que iam mudar de lugar. Se colocar em marcha para mudar de lugar. Ou convocar o povo de Deus para batalha. Quando a trombeta tocava, era para uma dessas duas situações, geralmente. E voz de alarido, voz de guerra. O arrebatamento vai ser precedido de um grito. Esse grito também precedia a chegada do noivo, vindo no cortejo com os padrinhos da casa do pai, chegando na casa da noiva. Aí vem o noivo. Lembra de Mateus 25? É assim ou não? É. O nosso noivo, quando chegar nos ares, também vai determinar que um arcanjo dê um brado, que alguém dê uma voz de guerra e que a trombeta toque avisando a igreja. Se põe em postura de marcha, porque vocês vão começar a mudar de território e vão entrar em guerra. Que guerra? Nos ares estão os principados e as potestades. Mas Deus não faz nada desorganizado. Quando a trombeta tocar, é Jeová dizendo ao inferno e aos seus adeptos: sai da frente, abre espaço, sai, porque a minha noiva vai passar para se encontrar comigo. Faz assim com a tua mão, faz assim com a tua mão, olha. Olha Deus dando ordem para o mal abrir caminho para a igreja chegar na presença do El Shaddai.